Olá, Deus abençoe a sua vida. Se liga, você está no canal do Giga, no melhor canal de promoções do Brasil. Discord, Twitter e o link para participar do sorteio na descrição desse vídeo para você. Hoje nós vamos falar de preço de placa de vídeo, de queda de valores. Então eu vou ser bem sincero com vocês. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho bastante contato com várias empresas e até mesmo com indústrias, né? E eu tenho sim, cara, uma posição do pessoal, tanto de empresários de indústria quanto de lojistas. E a gente vai comentar a queda de valor de placas de vídeo. E agora? É agora que a gente vai ter placa barata? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. O que aconteceu? A China, nesse mês de junho, ela apertou a mineração, né? Então o governo chinês ele basicamente baniu a mineração da China, começou a fechar fazendas de mineração. O que é fazendas de mineração? São empresas ou empresários que compram ali milhares de placas de vídeo e fazem uma mineração em larga escala. E isso tem muito na China porque a energia lá era muito barata. Então o governo chinês acabou com isso. Então sim, isso levou que algumas placas surgissem no mercado. Então essa reportagem aqui do Yahoo Finanças fala sobre a 3070, né, que apareceu no mercado de usados por US$ 400, que foi 70% do valor que ela chegou a custar, que foi de US$ 1.500, o momento mais crítico. Mas esse impacto que a gente observou na China foram mais placas high-ends, tá? É... Porque foi justamente do fechamento dessas fazendas e parte desses mineradores que aconteceram, eles estão fugindo da China, eles estão indo para outros países. Um deles é o Cazaquistão, né? E tá vendo? Estão fugindo para a América do Norte, para a Ásia Central. Então, existe uma fuga de mineradores da China. Então, alguns mineradores estão revendendo as suas placas, outros estão pegando as suas placas e indo embora da China. A mineração teve uma queda, teve um baque, porém foi uma coisa momentânea. Isso ajudou o preço a baixar? Ajudou. A prova disso é que a gente começou a observar, por exemplo, aqui na Terabyte, um abraço pro tiozão por Foflito, a gente tem aqui a 3070 Ti sendo vendida por R$ 7.133. Essa placa chegou a custar 3070, 12, R$ 15.000. Quer dizer, em um mês, 40 dias, ela caiu a metade. A metade. Ela chegou a custar R$ 14.000 no Brasil e hoje você está comprando por 7 mil. Então, realmente, esse baque da mineração, a gente sentiu uma melhora nos preços. E você viu nessa reportagem do Yahoo que as placas que começaram a surgir eram placas 3070. Tá vendo que teve a redução de 70% do preço do valor da placa no mercado de usados, só para você entender mais ou menos o que aconteceu. E o que aconteceu? Por que aqui no Brasil, por exemplo, a gente chegou a ver uma 3070 Ti despencar metade do preço? É simples, porque é o seguinte, a China e os países periféricos, considerados tigres asiáticos, é onde você produz a maior parte dessas placas de vídeo. E esse pessoal estava consumindo muita GPU para minerar. Como o governo chinês fez isso aqui, ó, acabou a mineração, aí as empresas menores teve que revender essas placas porque não conseguiram fugir. As maiores estão saindo fora do país e mandando as suas placas para fora. Então parou a compra de placa nova na China, entendeu? Parou de vender. Sobrou placa, mudou para fora. Então os Estados Unidos recebeu mais placa, a Europa recebeu mais placa e o Brasil conseguiu receber mais placas. E o valor dessas placas também caiu porque a procura, né, no caso, a demanda na Ásia diminuiu por conta desse baque da mineração. Então tudo está atrelado à oferta e à demanda. Só que essa situação aqui é uma situação que teve uma consequência dessa crise de mineração provocada pela China. Só que não é o fim da mineração, né? Muita gente está comemorando isso como se fosse o fim. Acabou agora a mineração, não é um problema mais, a gente vai voltar a ter placa barata. Calma, calma. Não é bem por aí, tanto é que o Bitcoin voltou a subir. A gente vive no mundo afora uma crise política, econômica e social que fortalece a criptomoeda, porque muita gente investe na criptomoeda como capital de fuga, tá?
Então, eu não acredito, sinceramente, que a mineração morreu. Eu acredito que ela teve um baque, uma baixa forte, jogou um pouco de placa usada no mercado, que ajudou o preço a cair. Isso foi uma coisa legal para a gente, entendeu? Agora, ainda a cripta, a mineração, é uma coisa ainda que tem uma tendência de alta no médio e longo prazo. A gente realmente vai se ver livre da mineração o dia que a mineração abolir a placa de vídeo, o dia que minerar com placa de vídeo se tornar obsoleto. A gente já viu isso no passado, em 2016, quando saiu as máquinas mineradoras de Bitcoin. E aí, da noite para o dia, minerar com GPU se tornou uma coisa obsoleta e todo mundo começou a vender as suas placas. Não é ainda esse caso. Isso aqui é apenas uma crise passageira que nos ajuda, entendeu? Mas não é o caso da mineração parar de ser um problema, é isso que eu estou querendo deixar claro. A mineração ainda por GPU vai acontecer em algum lugar do mundo, então não é ainda o paraíso, mas é uma boa notícia, não deixa de ser uma boa notícia. A gente teve quedas de preço, acompanhadas também de uma coisa boa para a gente brasileiro, que é a queda do dólar. Só que esse dólar caiu, porém esse dólar caiu, ele é uma coisa muito volátil. Ele despencou de 5,70, 5,60 para R$ 5. Ele chegou a cair abaixo de R$ 5. Só que aí o que aconteceu com ele? Ele deu uma subidinha. Agora hoje, ó, ele está 5,5. Tá vendo? Ele caiu bastante, chegou a romper a barreira dos R$ 5, ficou 4,95 ali, aí voltou a subir, agora está 5,5, ele está ali. Eu acredito, minha opinião, que a tendência do dólar é de queda. Mas, né, economistas aí, mundo afora e no Brasil afora, falam que a tendência do dólar se manter ali na faixa de 4,90, 4,85 até o final do ano, mas isso depende também do nosso governo, da política brasileira e da economia do Brasil, e assim como de outros fatores externos. Então, essa melhora que a gente viu não é uma coisa que a gente possa ficar tão seguro assim, tá? Eles vão achar que eu estou falando isso aqui porque a empresa mandou eu falar e não é verdade não, estou sendo sincero. Por exemplo, Taiwan está com tensões com a China, né? A China está querendo invadir Taiwan. Se isso acontece, acabou. Acabou, não é placa de vídeo, não, é hardware. Porque Taiwan fabrica muita coisa que a gente compra hoje hardware. Então, são coisas que não tem como você bater o pé e falar assim, ó, daqui em diante agora é só luz. Não. Existe uma expectativa, uma tendência de melhora. E eu acredito que até o final do ano a gente vai ter melhoras. Agora, a durabilidade dessa melhora é uma coisa incerta. Embora eu acredito que a China não vai entrar em guerra agora nesse momento, ainda tem muita água para rolar para isso acontecer. Então eu acho que por agora a China vai rosnar, mas não vai morder. É a minha previsão. O governo brasileiro está passando por uma turbulência e isso tem impacto na nossa economia, no nosso dólar, né, com quanto o dólar custa no Brasil. A política econômica do nosso ministro da Economia é favorável ao dólar alto, infelizmente. Porém, ele tem aumentado a taxa, né? A taxa de juros, o que ajuda o dólar a cair. Então, eu acredito, cara, na boa, que o dólar vai se manter nessa faixa de R$ 5, podendo até mesmo chegar a uns 4,80 em algum momento, talvez desse ano de 2021. Mas saiba que isso é uma coisa que é volátil, que é instável. Então, quando eu estou falando com você que o dólar está a R$ 5, pode voltar a subir, é uma coisa que depende de alguns fatores, então uma coisa é meio incerta, tá? Então, assim, são notícias de se comemorar, porém, é aquele negócio, você tem que saber ler a coisa. Teve melhoras grandes, uma placa que custava R$ 15.000, R$ 13.000, cair para 7.000, né? E a tendência é de queda, só que aquele negócio, né? Não podemos achar que vai voltar aos preços de antes da crise, que é uma coisa muito incerta ainda, tá? Então, eu só estou falando isso para vocês entenderem que não é tão simples assim, embora eu acredito que vai continuar caindo de uma forma progressiva e gradual, tá? E caiu muito, né? Metade do que estava custando essa placa no Brasil, assim como também a 3080, a versão TI já chega a aparecer no Brasil por R$ 10.000, tá vendo? Então, uma coisa interessante, são bons indícios, placa dessa que chegou a custar R$ 20.000, R$ 18.000, 3080 Ti, é um absurdo, cara.
Na verdade, a 3080, né? A TI foi lançada agora. Então, assim, a gente já observa realmente sinais de melhoras, né? E a gente teve a 3060 também despencando de preço. Agora, a 3060, qual que é a previsão dela? A previsão da 3060 é interessante porque a Nvidia aumentou a produção. A Nvidia aumenta a produção. Como ela fez isso? É uma jogada interessante. Ela aumentou a produção, ou seja, vai ter mais placa no mercado. Quando você tem uma oferta maior, o preço naturalmente cai. A 3060 é minha aposta que vai cair ainda mais um pouco. E ela já está por 4.600 na Chipart. Então você pensa bem antes de comprar essas placas. Porque a tendência, principalmente da 3060, é de queda. Porque é a placa que a Nvidia quer trabalhar realmente, voltar essa placa para realmente a compra. Então você teve um aumento da 3060. Então 3060 tem realmente um futuro promissor, no meu ver. E até setembro, outubro, deve aparecer preços bem interessantes da 3060 e a Black Friday promete. É isso que eu vou te falar. Então avalia bem se é o momento de você comprar. Na Pichau chegou a aparecer 3060 por 4.498. Um preço bem interessante, um preço bem agressivo mesmo, e a tendência realmente é de queda. E olha que a Nvidia aumentou a produção da sua 3060 em junho e leva um tempo para ter impacto. Então nós estamos falando assim, ó, final de agosto, setembro, pode ser que dê show, né? Então assim, cara, setembro vai ser um mês gostoso. Setembro, outubro vai ser interessante. Quanto que eu acho que uma 3060 pode chegar a custar? Essa placa eu já expliquei para vocês o seguinte, que essas empresas, Terabyte, Pichau, Kabum, entre outras, elas compram essas placas aí do fornecedor a 45, 60 dias antes. Então essa placa que está sendo vendida por 4.500 possivelmente é um lote de maio. Em maio o dólar estava pior. A Pichau, o que ela comprar agora em julho, ela vai receber em setembro, entendeu? Mais ou menos, porque essas indústrias, como o caso da ASUS, elas pedem em média de 30 a 40 dias para produzir essa placa e depois você ainda tem de 5 a 15 dias para entrega, né? A logística, que é o frete marítimo, subiu muito, mas isso bateu num pico e a tendência agora é cair também o frete aos poucos com a abertura dos portos, mas a logística está muito cara no momento e isso também meio que segura um pouco essa melhora que a gente está observando, mas, né, é um cenário que a gente olha de forma otimista, né? Principalmente a compra, por exemplo, se o dólar se manter a R$ 5, a 4,90 na Black Friday, a gente pode ter uma logística até um pouco melhor para Black Friday, entendeu? Porque os portos estão reabrindo. Então, depende de alguns fatores, mas assim, sendo bem sincero, a minha opinião, tá? A 3060 deve chegar em setembro. Setembro, até setembro, a gente deve ver 3060 na faixa de R$ 3.000. É uma previsão que para acontecer o dólar tem que estar estável, tá? O dólar tem que se estabilizar ou então continuar caindo aos poucos. R$ 3.000. E também Taiwan não pode entrar em guerra com a China, né? A China não pode invadir em Taiwan, porque isso aí voa se acontecer. Então são previsões mediante a situação de hoje. De hoje. Entendeu? É bem provável disso acontecer, da gente ter uma 3060 na faixa de R$ 3.000. Já estou calculando a redução do dólar e também o aumento da oferta da 3060 no mercado. Então você vai pensar bem o momento de você comprar a sua placa. Eu estou jogando a real. O que realmente vai acontecer. Ou seja, você observa hoje a 2060. Nos Estados Unidos, isso aqui é Newegg, tá? É como se fosse um mercado livre americano. A 2060 está custando de US$ 800 a US$ 500, tá vendo? 540, 600, 600. A gente tem outros modelos aí, ó, 568, 658. A média nos Estados Unidos hoje de uma 2060 está em algo de US$ 600, que dá em torno de R$ 3.000, tá? Então, R$ 3.000 hoje você compra uma 2060 nos Estados Unidos. O mesmo acontece também no AliExpress. No AliExpress a 2060 está em torno de 3.400. Tá vendo? R$ 4.000, olha que absurdo, cara, isso. Mas você acha na faixa de 3.000
a 3.400 no AliExpress, uma 2060, né? E no Brasil você tem também na Pato Louco a 2060 mais barata nesse momento por 3.600, tá vendo? Então o preço do Brasil até que não está tão defasado assim quando você olha o AliExpress e os Estados Unidos, não está tão ruim assim, comparado aos outros países por aí. Mas é aquilo que eu acabei de te falar. Essa placa aqui parou de ser fabricada, então o futuro da 2060 é algo incerto. Então tem gente falando aí, vai custar R$ 1.000, R$ 1.500. Como é que ela vai custar 1.000, 1.500 e não vai fabricar mais? Só se for usada. Só que para surgir 2060 usada a R$ 1.000, a R$ 1.500, algo tem que acontecer. O que algo tem que acontecer? A mineração tem que tomar mais baques, né? Porque a mineração ainda dá para você minerar. Então, em várias regiões do mundo, os mineradores ainda estão trabalhando. Então, se a mineração por GPU se tornar obsoleta, aí isso deve acontecer. Você deve ter uma enxurrada de 2060, de RX 580 e de outras placas por aí no mercado de usados. Então, você vai ver preços bem baratos dessas placas. Se isso não acontecer, ainda eu acho que a curto prazo, o que é curto prazo? Um mês, 2 meses, 3 meses, não é muito provável disso acontecer, não. O que é provável é essa placa que é a 3060, ela ficar no preço da 2060. Mais ou menos isso. E eu até chuto que ela pode chegar a R$ 3.000 a 3060. Então, a pessoa que vai comprar hoje, compra se tiver muita necessidade, porque a tendência é de melhora. Daqui em diante, a tendência é eu chegar no vídeo e falar assim, ó, o melhor preço do momento, 2060, R$ 3.000, e você vai ter que avaliar, poxa, eu sei que uma 3060 pode estar nesse preço, será que eu espero mais um pouco para comprar minha placa? Porque uma 3060, embora tenha um poder de uma 2060 Super, que não é tanta diferença, você tem mais VRAM, você tem uma arquitetura mais moderna, você tem mais tensor core, é uma placa melhor. Então você vai ter que avaliar o momento de você comprar, porque em 2, 3 meses a tendência é isso, que a 3060 ela chega nessa faixa de 3.500, R$ 3.000, entendeu agora? Então hoje, cara, na Pato Louco o preço está legal, está num preço próximo do que seria os Estados Unidos, o que seria ali uma compra no AliExpress, mas realmente você precisa dessa placa? Porque se você esperar, corre o risco de você pegar uma 3060 nesse preço, ou até um pouco mais em conta, entenderam agora? E as placas de entrada 1650? Isso é uma coisa ainda incerta. Por que que é incerto? Porque os fabricantes, tanto a Nvidia quanto a AMD, não têm interesse em fabricar mais esse tipo de placa. Eu tenho conversado com vários empresários. Eles não têm interesse de fabricar mais esse tipo de placa. Então, esse tipo de placa vai parar de ser produzida. Então, 1650, 1660, a 2060 já parou. 5500 XT nem fabrica mais. Então, 5500, onde que a gente está vendo 5500? Lugar nenhum. Então, placa de entrada é uma coisa que, assim, tem o que está aí, que não está bom, né? O preço está mais de R$ 2.000, até no AliExpress, olha só. 16,50 no AliExpress, terrível. E quando a gente pesquisa no Brasil, tá acima de 2.000 ainda, né? Apareceu na Terabyte por 1.999, R$ 2.000 redondo. É aquilo, cara, você tem uma incerteza muito grande dessas placas e tudo indica que elas não vão ser produzidas mais. Aí o caso dessas placas aí, o que, que vai acontecer com essas placas, né? A gente observa aqui no Brasil, ó, 2.700, 2.500, 2.200, 2.400, 1660 Super 3.500, entendeu? Isso aqui daqui a pouco é 3060. Então, para você entender o que, que vai acontecer. Então, o preço vai cair, vai melhorar. O 1050 Ti por R$ 2.000 a Magazine. O que, que vai acontecer? Essas placas 1650 e 1050 Ti não vão ser mais produzidas daqui a um tempo. E isso eu estou falando daqui a um mês, 2 meses. Elas vão parar de ser fabricadas. Então vai ter o estoque que está aí que vai acabar sendo vendido. Vai ter as novas placas, como é o caso, por exemplo, da Nvidia não, da AMD, que anunciou a RX 6600 e 6600 XT, que são placas que tudo indica que vão ali competir com a 3050 Ti e a 3060, tá? Essas duas placas, elas têm uma tendência, a XT de competir com a 3060 e a 6600 comum competir com a 3050 Ti. E a Nvidia também, por sua vez, vai lançar a 3050 Ti e a 3050. Então, até setembro, a gente vai ter lançamento de novas placas.
Essas novas placas, 6600 e 6600 XT, por exemplo, se eu estou te falando que a lógica é a 3060 custar R$ 3.000 daqui a 3 meses, essa placa aqui tem que chegar mais ou menos nesse preço, R$ 3.000, que ainda mais que vai ser lançamento. Então eu acredito na 6600 XT de 2.500 a 3.000, mais ou menos isso que eu acredito, né? Chegando para brigar forte ali com a 3060 da Nvidia. A 6600 junto com a 3050 Ti podem chegar na faixa de 2.500, né? Sonhando muito alto, R$ 2.000, sonhando muito alto. Então, o que vai acontecer, na minha opinião, é o seguinte: o que eu converso com os empresários, o que eu também tenho as minhas opiniões pessoais, que essas placas aqui, elas podem cair sim de preço. A gente pode ver 1650 e 1050 Ti caindo de preço, mas assim, não é uma coisa tão constante, tão certa de acontecer. O que é certo é acabar esse estoque e essas novas placas lá para setembro, outubro, ocuparem o preço dessas. Você ter essa faixa de preço, só que placas melhores, entendeu agora? É isso que o pessoal tem comentado. Aí você vai avaliar a sua necessidade. Você precisa comprar uma 1650 agora? Se esperar, você pode pagar o mesmo preço, só com uma placa melhor, né? Seria uma placa mais ou menos do poder de uma 2060, de uma 1660 Super, é o que a gente espera de uma 6600 XT e da 6600. A 6600, todo mundo está esperando o poder de uma 1660 Super para uma 2060, e a 6600 XT é o poder ali da 3060 para bater de frente com ela. Então, sim, 3060 a gente vai sonhar nessa faixa de R$ 3.000, tá? E essa placa da AMD, a 6600 XT, que vai competir com ela mais ou menos nessa faixa, e essa placa aqui nessa faixa de 2.500. E aí vai surgir uma 6.500? Pode surgir dependendo do cenário, tá? Só surge uma 6.500, eu acho, ano que vem, 2022, até porque se a própria AMD falou pelos próximos 3 meses, essa placa vai chegar até setembro. Outubro, novembro, dezembro. Ela não vai lançar uma placa no Natal, não vai lançar na Black Friday, entendeu? Porque também essas empresas, como a Nvidia e a AMD, elas planejam Black Friday, Natal, para elas também é uma boa época. Então, ano de 2022 pode sim surgir placas um pouco abaixo dessas aí, num preço melhor, mas é ano de 2022. A curto prazo, eu não acredito muito não. Mas a boa notícia é essa, meus queridos, que as coisas estão melhorando, que as coisas estão numa tendência de queda. Então, quando você vê uma placa numa loja, pensa antes de comprar, porque daqui a um tempo você pode comprar placas melhores pagando o mesmo preço. Agora, a faixa de R$ 1.000 que todo mundo sonha é aquele negócio. O que pode acontecer, a mineração perder um pouco mais de força, aparecer mais placas no mercado e aí surgir placas na faixa de R$ 1.000, R$ 1.500, por exemplo, uma 1650 usada por R$ 1.000, pode acontecer. Então, tudo é possível. A minha visão é essa. A coisa vai melhorar, vai chegar novas placas e o preço dessas novas placas, tudo indica que vai ser mais ou menos essa faixa de preço que a gente já tem hoje, só que placas bem melhores, tá? É minha humilde visão do mercado. Eu espero que você tenha gostado, Deus abençoe a sua vida, tamo junto e até a próxima.